Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula eu vou explicar esse tutorial que eu preparei, tá? Quem conseguir já ler o tutorial e já entender, perfeito. Mas quem tiver alguma dificuldade, eu preparei essa explicação a mais aqui, tá? Então, para a gente determinar realmente o ponto de equivalência, o ponto de viragem de uma titulação potenciométrica, nós temos um método chamado de método das derivadas, ou então método da primeira e segunda derivada, quando a gente aplica isso numa curva potenciométrica. Então, a primeira coisa é você pegar os seus dados e colocar lá no Excel. Então, aqui no Excel, eu tenho aqui o volume do titulante que eu gastei. No caso aqui é uma titulação de uma base sobre um ácido. Nesse caso aqui foi titulação de hidróxido de sódio sobre ácido acético, né, vinagre. Então aqui nós temos os volumes em ml, tá? Foram gastos, e o pH medido lá durante a titulação. Então isso aqui foi medido até 50 ml, tá? E o pH foi variando. Então a primeira coisa a fazer é você gerar esse gráfico aqui. Tá? Como que a gente gera esse gráfico? Aqui no Excel. Bem, você vem aqui, tá? Marca as colunas de toda a sua titulação e vem aqui em inserir gráfico, esse gráfico aqui, ó, tá? O gráfico de dispersão. E aí você insere, tá? E você formata aqui de acordo com as suas necessidades, tá? Por exemplo, aqui eu quero mudar o título, né? Eu venho aqui em título de eixo, o título do gráfico, vou colocar aqui titulação potenciométrica. Titulação potenciométrica. O título que você quiser, tá? E aqui também eu posso colocar um título no eixo horizontal, tá? Aqui é o volume de NaOH em ml. Aí coloca a concentração, né, se você quiser, 0,5 molar, por exemplo. E aqui você vem adicionar elemento, título de eixo é vertical, aqui é o valor do pH, que foi medido. Ok? Posso mudar também essas linhas aqui, né? Clico aqui, na linha. Aqui eu mudo a espessura. Posso vir aqui no gráfico e nesse maisinho aqui, ó, eu posso colocar, nessa setinha aqui, eu posso colocar mais linhas. Vai ficar tipo um quadriculado, né? Então eu observo que o meu... Deixa eu ver se tem mais opções aqui. Eu quero... Então eu tenho aqui o gráfico, tá? Da titulação. Então o ponto de viragem vai estar mais ou menos aqui. Né? Aqui é 30, aqui é 40, 32, 34, 36, 38, 40. Está de 2 em 2, então 2, 4, vai estar mais ou menos aqui no 34, né? Próximo daqui. Mas nesse método a gente consegue determinar melhor o ponto de equivalência. Então, para aplicar esse método, eu já tenho aqui no meu gráfico, né, o volume de NaOH, o pH. Aí, para aplicar esse método, eu tenho que calcular o volume médio, a primeira derivada, o segundo volume médio e a segunda derivada. Então, montando essa tabela, eu vou aplicar esse método para determinar realmente onde que é o ponto de equivalência. Então, a primeira coisa, para calcular o volume médio. O volume médio é o ponto médio entre dois volumes consecutivos adicionados. Eu tenho essa fórmula aqui, ó. Então, é um volume
mais o volume próximo dividido por 2. Por exemplo, se eu tenho aqui o volume de 0 ml e o volume 1 ml, então o volume médio vai ser a média desses dois volumes. O primeiro mais o segundo dividido por 2 vai ter isso aqui. Então isso vai gerar uma coluna deslocada. O primeiro valor de volume médio está entre 0 e 1 ml, o segundo entre 1 e 2 e assim por diante. Então você vai lá no Excel e coloca essa fórmula, né, que vai ser, né, o volume médio do primeiro mais o segundo dividido por 2. Então isso aqui no Excel vai estar aqui assim. Já até fiz isso aqui, ó. Volume médio. Aqui, ó. Tá? Aqui tá os valores todos. Aí o volume médio é o primeiro mais o segundo dividido por 2. Está aqui. Aí você faz para 1 e aí depois você vai e puxa para todos aqui. Deixa eu fazer aqui, vai ser a mesma coisa. Tá? Então aqui vai ser o volume médio. Tá? Volume médio. Volume médio. Então, eu faço aqui esse mais esse e divide por 2. E aí você pega e puxa essa fórmula para toda a sua tabela. Tem aqui o volume médio. Está aqui o volume médio calculado. Seguindo o método, depois que eu tiver calculado o volume médio, tá? Agora eu vou calcular a primeira derivada. E o cálculo da primeira derivada nada mais é do que a variação do pH dividido pela variação do volume. Tá? Então, essa primeira derivada representa a variação do pH em função do volume de base que foi adicionado e é usado para identificar o ponto de equivalência. Então, um primeiro método para você identificar o ponto de equivalência. Então, a primeira derivada vai ser a variação do pH, a variação, né, maior menos o menor, dividido pela variação do volume. Tá? Então, como a titulação foi feita com incrementos de 1 em 1 ml, a titulação geralmente você faz, você adiciona 1 ml do titulante, depois o segundo, depois o terceiro e assim por diante. Tá? Então a gente pode, né, fazer que a primeira derivada é para a variação do pH, o pH maior menos o menor. Então, eu tenho isso aqui já feito, aqui nessa planilha, tá? A primeira derivada está aqui, ó. Tá? Eu peguei aqui B2, que é essa daqui, né? Aliás, B3 menos B2, essa daqui menos essa. A variação do pH. Porque do volume eu não preciso colocar porque já foi feito de 1 em 1. Vamos fazer isso aqui. Tá? Então aqui a primeira derivada, tá? Eu vou pegar aqui igual, então vai ser esse pH menos esse pH. Pronto. Aqui eu tenho a primeira derivada. E arrasta, né? Porque a fórmula vai ser aproveitada para tudo aqui. Beleza? Continuando. Agora nós vamos calcular o volume médio 2. Tá, o que é o volume médio 2? É o ponto médio entre os volumes médios consecutivos, ou seja, o ponto central entre as variações da primeira derivada. Então você vai pegar um volume médio anterior com o seu posterior e fazer a sua média dividir por 2. Por exemplo, aqui no volume médio, no primeiro volume médio é meio. O posterior a ele é 1,5. Então, o volume médio primeiro é meio, o posterior a ele é 1,5. Você faz a soma, ó, meio mais 1,5 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Eu vou fazer aqui nessa tabela. Aqui, ó. Primeiro volume médio,
igual, vou pegar esse aqui mais esse aqui dividido por 2 vai dar a média deles. E aí, deu aqui, aí você pega e puxa para toda a planilha. São os volumes médios aqui. Aí, pessoal, como a gente já tem aqui na nossa tabela, temos o volume médio, primeira derivada, o volume médio 2, segunda derivada, agora nós vamos calcular a segunda derivada, calcular ela em si. Né? O que é a segunda derivada? É a variação da primeira derivada em relação ao volume. Então ele mede a curvatura da titulação e indica com precisão o ponto de equivalência onde ela cruza o eixo. Então na segunda derivada eu vou conseguir calcular o ponto de equivalência. Então a segunda derivada é a variação da primeira, né, o maior menos o menor, pelo volume também. Mas como a gente fez a titulação de 1 em 1 ml, então na segunda derivada é só você pegar uma variação da primeira derivada. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui a segunda derivada vai ser uma variação da primeira. Então, a primeira é essa aqui menos essa aqui, né? A do ml2 com a do ml1. E aí você pega, tá? Calculou aqui já, aí puxa aqui para todos. Ok, então temos aqui a nossa segunda derivada. E agora vamos gerar os gráficos, tá? Esse aqui já foi gerado, né? Vamos gerar esse gráfico aqui, o gráfico da primeira derivada, que é o volume médio pela primeira derivada, que é a variação do pH pela variação do volume. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos criar esse gráfico aqui. Vamos inserir gráfico de dispersão. É esse aqui. Aí você faz os ajustes que você julgar necessário, tá? Vou colocar aqui umas linhazinhas de grade a mais, né? Então aqui a gente percebe, ó, esse pico aqui é onde vai dar para a gente o ponto de equivalência da primeira derivada. Tá? Então aqui você tem o volume médio, tá? E aqui você tem o aqui você tem a primeira derivada. Tá? E aqui o volume médio. Então o ponto de equivalência vai estar aqui, ó, 31, 32, 34, 36, 38, 40. Então vai dar próximo do 34. Um pouco antes aqui, ó, 33,5, alguma coisa assim. Tá, esse é o da primeira derivada. Eu não vou editar aqui, mas se você for editar, pode colocar assim, ó, volume médio, tá? Aqui na horizontal. E aqui a variação do pH pela variação do volume, que é a primeira derivada. Então, esse gráfico, né, esse pico máximo coincide com o ponto de equivalência. Tá? Mas o gráfico da primeira derivada já me dá um ponto de equivalência próximo. Mas o da segunda derivada vai me dar isso melhor ainda. Tá? Então você vai fazer o volume médio 2 pela segunda derivada, que é a variação do pH 2 pela variação do volume 2. Já temos os dados, é só inserir esse gráfico aqui. A gente vem aqui então, tá? Pega aqui, ó, o volume 2, o médio 2 e a segunda derivada. E quando você inserir, vai ser esse gráfico aqui. Tá? Aqui. Pode ser aqui também. Vamos pegar aqui. Insere o gráfico do mesmo jeito. Inserir. Gráfico de dispersão. Esse aqui. Aí você faz os ajustes que você julgar necessário. Ok? Então vai estar
aqui, ó, a intersecção dessas retas aqui, que vai dar para a gente, tá, o cruzamento com o eixo zero, vai confirmar para a gente o volume equivalente. Agora, como que eu faço isso? Como que eu vou determinar realmente o valor real aqui? Tá? Como que eu determino o ponto de equivalência? Na titulação potenciométrica, o ponto de equivalência é o volume do titulante, NaOH, onde ocorre a neutralização estequiométrica do ácido. Para encontrar esse volume com maior precisão, nós utilizamos a intersecção das retas obtidas na segunda derivada. Uma inclinação positiva e outra negativa. Você vê aqui que vai ter uma inclinação positiva, né, e outra negativa, que vão estar próximas ao ponto de inflexão da curva, né? Próximos ao ponto de inflexão da curva, você entende que esse gráfico aqui é a primeira derivada desse, e esse gráfico aqui é a segunda derivada desse. Então, aqui é o ponto de inflexão. Tá? Então, eu estou derivando isso para encontrar uma forma mais fiel de ter esse ponto de equivalência sendo encontrado. Tá? O cálculo segue o modelo das duas retas, também chamado de método das retas tangentes ou método gráfico de intersecção de retas. Tá? E vamos usar essas duas fórmulas aqui, tá? Y menos Y0, que é igual a M vezes X menos X0, e equação da reta. A primeira coisa a fazer é o cálculo da inclinação, que é esse M aqui. Tá? Então, a inclinação nada mais é do que a variação de Y, aqui da segunda derivada, tá? Em função da variação de X, que é o volume. Então, nós usamos essa fórmula aqui para fazer essa variação, a variação de y, que é a segunda derivada, e a variação de x, que é o volume. Então, se você for lá no gráfico, tá, vai ver lá para a segunda derivada o volume médio e a segunda derivada. Aí eu peguei essa região aqui, que é a região onde o pH mudou bastante, né? Onde, digamos que tivemos próximo da viragem. Se você observar aqui, ó, né, a viragem foi próxima aqui de 35 ml, alguma coisa assim. É que o pH mudou bastante, ó, 35 ml. 34, 35 ml. Tá? Então, eu peguei esses dois pontos aqui, tá, para fazer o cálculo desse M aqui. Tá? Então, aqui eu tenho os volumes, né, 33 e 34, que é o X1 e o X2, e a segunda derivada, que é Y2 e Y1. Eu pego esses valores, faço uma substituição direta, tá? Que o 2,46 é o Y1, menos o do 34, que é o 0,079, então eu fiz esse menos esse, depois eu fiz esse menos esse. Então, fazendo uma substituição direta, o valor do M aqui é menos 3,25. Então, M é o quê? É o coeficiente angular da reta descendente da segunda derivada. Tá? É o coeficiente angular da reta descendente da segunda derivada. Como o denominador aqui é negativo, então eu tenho que x2 é menor que x1. Tá? Por isso que o resultado é negativo. Então, isso vai representar a inclinação da reta descendente, que é a queda da segunda derivada. Encontramos o M. Então, agora nós vamos usar esse M. Depois que nós encontramos esse M, vamos usar agora a equação da reta, tá? Para encontrar o valor de B. Tá? Porque B é o coeficiente linear. Encontramos o coeficiente angular, agora vamos encontrar o coeficiente linear. Para fazer isso, você pega lá um ponto qualquer da reta. Nesse exemplo, eu vou pegar aqui esse ponto aqui, que é o 33, 2,46. Esse aqui, tá? Vou pegar esse ponto aqui e faço a substituição. Tá? Então, o y, que é o valor da segunda derivada, 2,46, é igual ao coeficiente angular, que eu acabei de calcular lá, que era o m, que vai ser o a aqui nessa equação, vezes o x, que é o volume. No caso do volume 33, né, a segunda derivada é 2,46. Faz aqui a substituição, você encontrou que o valor do b aqui é 109,71. Encontrado o valor do b, agora você só vai substituir na equação da reta, tá? Usando um y igual a zero, ou seja, onde cruza o zero, tá? Porque é o ponto onde a segunda derivada se anula.
para descobrir em qual valor de x, que é o volume, que isso acontece, onde ocorre essa anulação da segunda derivada. E esse é o volume equivalente. Nada mais é do que o nosso volume equivalente. Então, pega lá de novo a equação da reta, tá? E coloca aqui o y igual a zero, tá? Porque y igual a zero é o ponto onde a segunda derivada se anula, para me descobrir qual que é o valor do x, que é o ponto de equivalência. Então, faz a substituição, os valores você já tem, eu quero saber esse valor de x aqui, encontrando aqui que o valor de x, onde ocorre o ponto de viragem, nesse caso foi 33,75 ml de NaOH. Tá? Agora, a parte mais fácil. Tá? Então, encontrado o volume equivalente, ou ponto de equivalência, nós vamos utilizar esse valor como V2 na equação da diluição ou lei da equivalência de solutos, né? Onde eu tenho M1V1, que é igual a M2V2. Né? No caso aqui, eu tenho uma base e um ácido. Então, eu tenho aqui, eu quero saber qual que é a massa do ácido. A base que eu usei, ela é de 0,5 mol, e o volume da base que eu usei para titular foi esse volume aqui. Em ml, aqui ele está em litro. Tá? E o volume de ácido que eu medi para titular é esse volume aqui. Então, só me sobra para calcular o M1, que é a concentração, na verdade, a concentração do ácido. A concentração da base é meio, e a do ácido vai ser o M1. Aqui, esse M1 aqui deu 0,675 molar. Tá? Então, a gente já descobriu aqui a concentração do ácido. Agora eu quero saber a massa dele. Então, agora ficou fácil, né? Assim, descobrimos a concentração molar do ácido, que deu 0,675 molar. Com esse valor, podemos usar a fórmula de molaridade para calcular a massa molar do ácido acético na amostra. Tem a fórmula E, a molaridade é igual a M, dividido pela massa molar vezes o volume, faz a substituição do valor que você encontrou da concentração molar. Essa é a massa de ácido acético naquela amostra. Ok, pessoal, espero que tenham entendido. Aqui é o gráfico, só para mostrar aqui o ponto em que ocorreu. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E fica um abraço. Até a próxima.